Nunca pensei um dia me cruzar com uma história destas. Veio, 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 veio. Mas antes, a nossa música. Maestro, por favor. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Quem não tem cão, caça com ossos. A protagonista desta história chama-se Sandra. A Sandra é uma treinadora de cães dedicada, apaixonada, daquelas que falam com os cães como se fossem colegas de trabalho. Um dia, ela decide adotar um cão do canil, um Doberman arraçado, elegante, musculado, com aquele ar de quem sabe mais do que diz. Chamou-lhe de Eagle, nome forte, épico, daqueles que fazem qualquer pessoa pensar que o cão nasceu para grandes feitos. A Sandra olhou para o Eagle e viu potencial. Decidiu treiná-lo para ser um cão farejador de cadáveres. Lindo. Não é uma profissão glamourosa, mas é daquelas áreas onde, se fores bom, és tratado como uma estrela. E o Eagle revelou-se um prodígio. Pelo menos era o que parecia. O cão começa a encontrar restos mortais de antigos casos, ossos enterrados há décadas, fragmentos que escaparam a equipas inteiras de investigadores. A polícia fica impressionada, a imprensa amou e a Sandra começou a ser tratada como uma espécie de encantadora de cadáveres. A dupla tornou-se tão famosa que foi convidada para conferências, missões internacionais e até para o Ground Zero em Nova York depois do 11 de setembro. O Eagle apareceu até num episódio do Unsolved Mysteries, um documentário de uma série televisiva americana sobre o mistério, e teve direito a música dramática e tudo. Durante 10 anos, a Sandra e o Eagle viveram como celebridades do mundo forense. São chamados para casos difíceis, casos que ninguém consegue resolver. E, invariavelmente, o Eagle encontra sempre qualquer coisa. Sempre encontra alguma coisa, como se tivesse um GPS inteiro para ossos humanos. Mas, como em todas as histórias que nós contamos aqui, que são brilhantes, chega um momento em que a luz começa a ficar intermitente, se é que me entendem. Certo dia, a polícia e o FBI pediram ajuda para um caso particular que era complicado. Uma mulher desapareceu há mais de 20 anos, supostamente assassinada e abandonada numa floresta. A equipa junta-se, entra num mato e pouco depois, o Eagle encontra ossos. A excitação é imediata e finalmente há um avanço no caso. Só que, quando os ossos são analisados, descobre-se que pertencem a 3 pessoas diferentes, a 3 desconhecidos, 3 ossadas que não deviam estar ali. A polícia começa a investigar e a imaginar que aquele fosse um serial killer com um sentido de organização duvidoso. Mas há alguém que não fica convencido. Um investigador, Mark David, um homem persistente daqueles que passa 20 anos a pensar no mesmo caso. Ele começa a reparar em detalhes, nos details. No dia seguinte, enquanto todos procuram pistas, ele vê a Sandra a mexer discretamente na perna. E logo a seguir, o Eagle sinaliza um osso. A dúvida instala-se na cabeça do Mark e ele junta-se a 2 técnicos forenses, o John e a Jenny, e os 3 decidem vigiar a Sandra discretamente. No dia seguinte, junto a um riacho, a Jenny vê a Sandra a inclinar-se e a tirar algo da bota. Antes que a Sandra consiga completar o truque, a Jenny agarra-lhe o pulso. A Sandra tenta esconder, fechando a sua mão como se fosse uma criança apanhada a roubar chocolates, mas quando finalmente lhe abrem a mão, encontram um osso humano, pronto para ser descoberto pelo ruff ruff do Eagle. A verdade caiu como um tijolo. O Eagle não era um gênio. Era apenas um cão normal a fazer o que lhe pediam. Quem estava a fazer toda esta maluquice era a Sandra. Ela tinha acesso a ossos humanos para treinar cães e decidiu usá-los como quem espalha confetis numa festa. Colocava ossos em cenas do crime para o Eagle encontrar, não só neste caso, mas em muitos outros ao longo de 10 anos.
A polícia investiga, o FBI entra em ação, revista o carro de Sandra e encontram um saco de ossos. Revistam a casa e encontram outro saco. A mulher tinha mais ossos do que um laboratório de anatomia. Claro que a Sandra é presa, acusada de falsificar provas e outras belas infrações. Aceita um acordo e recebe 21 meses de prisão, além de ter de pagar mais de $14.000. O Eagle, o Ruff Ruff, por sua vez, saiu completamente ileso, sem ficha criminal, sem pulseira eletrónica, nada. Provavelmente só queria um biscoito e uma cesta. No fim fica a sensação de que esta história é tão absurda que quase parece ficção. Uma treinadora é obcecada pela fama. Um cão que não pediu para ser estrela. E uma floresta que se transformou num palco improvisado para truques dignos de um mágico de uma feira. E, se há algo que podemos aprender com isto, talvez seja isto. Quando alguém parece bom demais para ser verdade, convém olhar para as botas dela. Por favor, nunca se sabe o que pode estar lá dentro. Feia, feia, feia. É dona. Gnua, feia. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um